eu fui fazer jornalismo mesmo quando eu estava fazendo publicidade. E aí surgiu a possibilidade de comentar jogos na Rádio CBN em BH, porque eu tinha jogado futsal e eu conhecia o pessoal da rádio, alguns amigos. Você jogou a Federação Futsal, né? Sim. Que legal, você jogava do quê? ABB, BH. Essa história é uma história muito legal. Então vamos saber dessa história. Então anota ela aí só para... Isso, abre o parênteses. Porque eu comecei no jornalismo como comentarista. E é claro que aí eu falei, gente, que eu tô fazendo o curso errado, eu não tenho que fazer publicidade. Não é o que eu até gostava, eu gosto. Né? Você começou meio que trabalhando primeiro na área, depois que foi pro jornalismo. E aí eu entendi, naquele momento a rádio inclusive não exigiu diploma, nada disso. Eu que entendia que eu precisava colocar um pouco de teoria na minha prática. Sim. Que achava que assim, eu ia muito no meu faro, acho que é esse caminho e tal. E por entender, por ler muito, por gostar e tal. Mas eu falei, não, peraí, eu preciso trocar meu curso. E aí, é claro, como publicidade e jornalismo, eu acabei matando muita matéria, né? Mas demorei um tempinho aí. Então, na verdade, fui estagiário em outra função. No futsal, a coisa que aconteceu foi... A ABBBH, isso porque era sócio, né, da ABB. A ABBBH, isso em 87, 86, por aí. Ia criar um time de futsal. Tinha um time muito bom de campo, né, aspirante e tal, mas que não disputava nada oficial. E aí o técnico resolveu fazer lá esqueci o nome. Peneira? Uma peneira, E aí foi o primeiro dia, tal, falou assim, você quer treinar de quê? Tudo, eu falei, ala direita. Treinei de ala direita, treinei razoavelmente bem e tal, depois no dia seguinte ia para treinar de novo e ele vai e me coloca na ala esquerda. Eu falei, caramba, né? Tudo bem, vamos lá para a ala esquerda. E aí depois vai jogar um pouquinho e eu, franzininho, né? Fala, não, faz pivô hoje. Eu falei, pô, mas o cara tá me ferrando, né? Vou apanhar. Cada dia rodando pro lado. Eu não tô jogando na que eu quero, né? E ainda só faltou o gol, porque fui jogar de fixo também, de back. E aí quando chega na hora de dar a relação, ele vai, coloca lá, goleiro, tal e tal. Ala direita, tal e tal. Eu falei, dancei, né? Não tô deu fora, ruim. tal. Ala esquerda, tal e tal. Fixo, tal e tal. E pivô, tal e tal. E polivalente, o Mário. Ele meteu essa. Eu falei, caramba, o cara... Ele criou sensação que eu tive é que ele me escolheu no primeiro dia. Porque ele fez isso, de me colocar em diversas funções, ele fez isso só comigo. Não com os outros. Então, assim, e eu achei que eu tinha treinado direitinho, mas eu não tinha sido um espetáculo. Porque você fica tenso, tinha 15, 16 anos, fica nervoso e tal. Mas eu achei que eu tive um comportamento de alguma liderança confiável e que talvez ele percebeu isso. Falou, pô, eu vou pegar os bons e vou pegar esse cara que vai me ajudar. Tipo, quebrando galho em tudo. E acho que ele foi uma percepção que me salvou, obviamente, mas uma percepção muito legal que eu não tinha pensado. Mas aí não durou muito, porque eu tive uma lesão, a primeira, né? Eu tenho duas cirurgias de ligamento cruzado anterior. LCA, o famoso LCA. A primeira foi no início do meu segundo ano, a primeira temporada a gente disputou uma competição que eu nem sei se existe mais, que é a FESENG, que era para pessoas que ainda não eram federados. A gente entrava e disputava a FESENG. Tomamos muita pancada, perdemos para o América de 5, uma coisa assim. E depois jogamos contra a Associação Israelita, jogamos contra o Jaraguá, um clube famoso em BH e tal. E na segunda temporada, de cara, em março, início do ano, eu tive a primeira lesão de joelho e não consegui voltar. Foi trombando com alguém, alguma coisa assim? Foi uma brincadeira num sítio. Que sítio. Foi nem não jogando. Foi jogando, foi não. Foi um toquezinho por trás. Meu pé grudou no gramado e eu girei o corpo com a perna meio fixa. Travada. Né? Isso acontece nos gramados artificiais no Brasil. Ainda mais num sítio na região metropolitana de BH. Que era aquele gramado gostoso. Sim, que a bola parece estar viva o tempo inteiro. E aí, assim, eles até... Assim, eu voltei, era muito demorado, né, gente? Isso eu tô falando em 89, 90. A cirurgia de ligamento cruzado anterior, você tinha que ficar 45 dias de gesso. Hoje em dia você nem usa
usa gesso. Né? Tem as talas, né? E assim, é bem mais confortável. E eu não voltei bem. Sabe assim, quando você volta com medo, e é exatamente isso. E aí falaram, não, vai voltando aos poucos, tudo, mas eu percebi, falei, acho que não, né? Acho que eu não vou ter futuro nisso aqui. Sim. Então, vou para outra coisa mesmo e tô com medo, né? Fiquei com medo de dividida, fiquei com medo de machucar sozinho. Acontece, gente. Sim, às vezes eu vejo em entrevista, vejo de jogador que está se recuperando, né? Tudo, eu logo penso, falo, cara, esse cara precisa de muita ajuda, porque a nossa cabeça muitas vezes trabalha contra. Né? Total. Assim, não vai dar certo, esquece, pula. E a minha cabeça estava trabalhando contra, eu já estava trabalhando, como eu já tinha passado no concurso, tudo, né? Então, minha vida é outra, eu vou continuar gostando de futebol, vai ser sempre assim.